passo a palavra para o professor Marcos Del Roio. Eu queria, aproveitando que eu sou o último expositor desse nosso seminário, parabenizar a iniciativa, a ideia da organização conduzida pelo professor Giovanni Alves e todos aqueles que de uma maneira ou outra colaboraram para que esse seminário, embora tenha atividades ainda, amanhã nós já podemos garantir que, sem dúvida, é um grande sucesso e esperamos que se repita no ano que vem, numa segunda etapa. Também quero manifestar meu prazer e minha honra de estar compondo essa mesa com o Ari, o Álvaro, o Edilson. E a minha responsabilidade acaba ficando bastante grande de fazer essa última exposição, embora nós tenhamos ainda na sequência um debate sobre esse tema, política e sindicalismo no século XXI. Eu vou fazer uma exposição de caráter bastante genérico, mas espero que não superficial, mas é inevitável que no tempo curto algumas questões sejam apenas colocadas de forma eventualmente ou provocativa ou apenas afirmativa. Não há dúvida que nós estamos vivendo nessa virada de século e de milênio uma crise da política e uma crise do sindicalismo. E essa crise da política, a crise do sindicalismo, está inserida num processo mais geral que tem ficado conhecido como globalização, ou então como mundialização do capital, que talvez seja mais rigorosa, mas não é essa a questão. De qualquer maneira, seja a mundialização do capital ou a globalização, ela é, numa palavra, uma resposta do capital à sua crise. E é certamente uma fuga para frente. Não é produto de uma estratégia definida sobre uma mesa. E essa fuga para frente, de maneira bastante clara para aqueles que querem ver, evidente que os intelectuais vinculados à ordem do capital não querem ver, essa fuga para frente agrava sobremaneira as contradições próprias do ser do capital. Mais específico do nosso tema é que nesse processo de globalização, de crise do capital, nós percebemos, assistimos uma crise das instituições que conduziram o processo de acumulação do capital durante a fase expansiva que se seguiu à chamada Segunda Guerra Mundial, ou aquilo que o Ari lembrou aqui, conhecido às vezes como os 30 anos gloriosos, os 30 anos de ouro da acumulação capitalista, da época fordista. Essa crise das instituições que nós assistimos hoje perpassa todos os campos. Quer dizer, há uma crise das instituições internacionais, é visível a crise da ONU, os limites da ONU, quer dizer, ela se transforma cada vez mais naquilo que o Marighella gostava de identificar como um Ministério das Colônias dos Estados Unidos. As instituições dos Estados nacionais estão em visível crise, quer dizer, há uma subtração da soberania dos Estados nacionais. Quer dizer, os Estados menores estão varridos na sua soberania, os Estados maiores, mas também subalternos na ordem do capital, inclusive alguns que compõem o próprio grupo do 7, têm a sua soberania inteiramente
derrubada pelo processo de mundialização do capital, de maneira que as empresas públicas, quando não privatizadas, que é a tendência geral, elas perdem a sua autonomia. Da mesma maneira, os poderes governativos e representativos dentro das instituições estatais perdem a sua função precedente. Ou seja, os parlamentos representam sempre menos uma dimensão ou uma instituição em que se manifesta o conflito social de uma forma normatizada. Na verdade, o poder efetivo se transfere e se concentra cada vez mais em burocracias estatais e burocracias privadas internacionalizadas. Isso cria, ou convive pelo menos, com uma intensa despolitização. As pessoas, o senso comum percebe que os parlamentos, os partidos, os sindicatos não representam mais os seus interesses. Gera-se assim uma intensa despolitização e um comportamento individualista que só faz preservar o movimento do capital. Nós vemos também que há uma concentração do poder sempre maior nessas burocracias. Percebe-se também que há uma retirada evidente dos direitos sociais conseguidos com muito suor, sangue, luta durante um século de existência do movimento operário organizado em sindicatos e partidos. E também percebemos que há um emagrecimento das empresas para superar, evidentemente, um esforço de superação da crise do capital. Esse emagrecimento das empresas está associado a uma revolução tecnológica e gerencial que suprime força de trabalho, que dispensa força de trabalho. Quer dizer, o objetivo evidente do capital sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, isso aparece evidente, é suprir todo e qualquer obstáculo ao processo de acumulação, como foi muitíssimo bem lembrado aqui pelo Edilson. Quer dizer, a tendência do capital deixado ao seu movimento é reduzir a praticamente totalidade da humanidade a uma forma de servidão. Nesse processo de globalização, nós percebemos também que há uma tendência dos governos se exprimirem de uma maneira muito clara com o interesse puro do capital. Alguém lembra, talvez tenha sido José Luiz Fiore, não me lembro, mas algum comentarista econômico político recentemente no Brasil dizia que jamais foi visto no Brasil um governo que expressa tão claramente os interesses econômicos dominantes como esse, que tem, sabemos todos, a mídia inteiramente subordinada, que faz propaganda o tempo inteiro e que tenta esconder o sol com a peneira de todo modo. Mas isso não é uma tendência, obviamente, só do Brasil. Quer dizer, vocês imaginem como se passa na Argentina. Ou um exemplo escandaloso, tão forte que é a recente eleição na Itália de um empresário, grande empresário das telecomunicações. Vocês terem um representante maior do que é o capitalismo global mundializado de hoje, do que o senhor Silvio Berlusconi, e vai para o governo com uma votação massiva de jovens. Quer dizer, não se trata de dizer que o povo italiano é idiota ou foi completamente iludido por uma mídia manipuladora. Não se trata disso. Trata-se, lamentavelmente, de hegemonia. Hegemonia do neoliberalismo, que nós, esquerda italiana, esquerda brasileira, não fomos e não estamos sendo capazes de confrontar.
Esse é o grande desafio dessa virada de século, continua sendo. Mas isso efetivamente não é fácil, não significa, não é autocomiseração. O problema é realmente grande. Se nós observamos como esse processo de globalização alterou o perfil do mundo do trabalho, numa ofensiva capitalista com precedentes apenas muito antigos no tempo, e que é evidente quando o capital não predominava sobre todo o mundo, como hoje, nós temos que as tendências dos últimos 25 anos, 30 anos, isso pode ser identificado em todo e qualquer país. Os elementos, os dados que eu tenho, não vou dizer síntese para vocês que pode eventualmente ficar cansativo, não dá para memorizar, mas eu vou dizer as tendências que são muito fortes na Europa, nos Estados Unidos. E nós, por bom senso, e apenas por aquilo que foi citado aqui hoje pelos camaradas que me precederam, vocês percebem que isso também é fortíssimo no Brasil. Há uma tendência óbvia ao aumento do desemprego estrutural. Há um aumento bastante significativo do trabalho precário. Há um aumento do número de horas trabalhadas em 2 ou mais empregos. E há um aumento da produtividade do trabalho. Quer dizer, com isso, nós percebemos que a situação geral do proletariado em qualquer parte do mundo é muito pior hoje do que era há 25 anos atrás. Se trabalha mais, se ganha menos e há muito menos seguridade social, na medida que os direitos sociais estão sendo subtraídos progressivamente. Há também, como consequência, uma queda da massa salarial geral. Quer dizer, para dizer que há um aumento do processo de proletarização. Por outro lado, há um deslocamento do trabalho fixo. Quer dizer, vocês imaginem, uma fábrica se retira de um determinado lugar, os trabalhadores ficam deslocados, quer dizer, ou desempregados, pura e simplesmente, ou precarizados e deslocados para outras atividades que não aquelas que eles estavam vivendo antes. Quer dizer, isso estimula a formação de guetos, de favelas, de guetos urbanos em geral. A única coisa que aumenta é o salário dos chamados top managers, quer dizer, aqueles trabalhadores, que são trabalhadores também assalariados, que controlam o processo, que gerenciam o processo de trabalho, esses têm um salário cada vez maior. 100 vezes, 120 vezes, 150 vezes maior do que aqueles que lhe estão imediatamente subordinados. Com isso, eu me lembro do nosso debate de ontem à noite. Crise do trabalho? Que crise do trabalho? Quer dizer, há um aumento espantoso da proletarização. Quer dizer, se há um aumento da produtividade, há uma intensificação do trabalho, não há uma crise do trabalho. Há uma crise, sim, de formas específicas de exploração do trabalho feitas pelo capital no período precedente à globalização, que nós chamamos, por até falta melhor de outra expressão, de era fordista. Agora, toda essa alteração no perfil do mundo do trabalho, evidentemente, incide nas instituições sociais desse mundo do trabalho. Quer dizer, há uma crise evidente, muito evidente, dos partidos de origem operária. E como há uma crise do sindicalismo. Quer dizer, há uma crise de representatividade dessas instituições. Quer dizer, as suas bases
sociais tradicionais são corroídas pela alteração, pelo processo de transformação induzido pela mundialização do capital. Formas de organização ou formas de discurso político e ideológico que funcionavam, que eram eficazes, embora permanecessem dentro da ordem do capital, deixaram de ser. E nós assistimos esforços, tanto desses partidos de origem operária como dos sindicatos, de se adaptar à era neoliberal que nós tivemos. Quer dizer, os sindicatos se transformam no, como diz aqui o Ari no livro dele, de sindicalismo propositivo, exatamente como gostaria o capital, né? O banco, por expressão da instituição do Banco Mundial, também foi bem lembrado aqui, ou se transformam numa nova forma de corporativismo em que o sindicato, para preservar a sua base social, para defender a sua base social, se articula, se vincula muito estreitamente à empresa, que é o modelo japonês, bastante coisas bastante estudadas pelo professor Giovanni Alves. Os partidos comunistas, na década de 90, rapidamente deixaram de existir, quase todos. Alguns tentam se reciclar, outros se acomodaram muito, pura e simplesmente, à situação política atual, às transformações das instituições. É o caso mais evidente do antigo Partido Comunista Italiano, que em sua maioria foi compor o primeiro chamado Partido Democrático da Esquerda, hoje simplesmente Democráticos da Esquerda, que recentemente apoiaram todo o programa definido pela Confindústria, a Fiesp deles, e, mais escandaloso ainda, pelo menos do meu ponto de vista, apoiaram, como a velha social-democracia de 1914, uma guerra imperialista de destruição da Iugoslávia. Quer dizer, essa tendência à adaptação às instituições, evidente, isso o Álvaro lembrou muito bem aqui, afeta a nossa esquerda em cheio. Quer dizer, em vez de se organizar para se resistir, para se contrapor, para se criar uma estratégia alternativa de transformação social, a esquerda brasileira, como de resto quase todo mundo, também decidiu se adaptar ao processo institucional, entendendo que uma eventual maioria parlamentar possa ser significativa na transformação. Isso é simplesmente não entender o que são os Estados hoje, o que é a política internacional hoje, o que significa a mundialização do capital e também a mundialização do proletariado, que é essa a nossa questão mais forte. Porque a mundialização do capital também promove, por enquanto de uma maneira bastante passiva, uma mundialização do proletariado. Quer dizer, o desafio gigantesco, enorme, de quem pensa a esquerda, de quem pensa a superação do capital, é precisamente a constituição desse proletariado global enquanto classe. Uma classe capaz de emancipar a humanidade, de dirigir a humanidade de uma outra forma, de incorporar os ganhos da revolução técnico-científica em benefício de toda a humanidade, não de toda a sociedade, como gosta seu amigo Xamin e outros aí. Desculpa, é uma preocupação. Elementos disso nós podemos sentir, talvez muito frágeis, muito tênues. Mas esses movimentos chamados anticapitalistas, antiglobalização, que têm se manifestado nos últimos anos, são
pontos, gotas num necessário oceano. Quer dizer, a manifestação em Seattle, recentemente em Quebec, em Nice, Praga, Buenos Aires, contra a ALCA, bem lembrado pelo Roberto. Quer dizer, mas, de qualquer maneira, nós não podemos supor, como eventualmente se poderia apressadamente deduzir, que o sindicato e o partido político sejam coisas simplesmente do século XX. Claro que precisam ser reinventados, não somente nas suas formas de organização, mas muito particularmente na estratégia a ser definida, na luta contra o capital no seu movimento de agora. Evidente que o capital não é o mesmo de 1917, nem o mesmo de 1848, não é o mesmo de 1871. Eu creio que num primeiro momento, e isso também já vem acontecendo, deve ser promovida uma articulação em rede desses movimentos. Movimentos que são necessariamente plurais. Sindicatos, partidos, movimentos, organizações, para que isso possa, eventualmente, no futuro, confluir num movimento global anticapitalista. Claro que dentro disso temos que repensar a questão nacional e a questão das identidades. Mas, de toda forma, e isso para que eu possa terminar, nós temos que lembrar manifestações operárias muito significativas nas últimas semanas, que simplesmente não saem no jornal, evidentemente. Né? Houve uma manifestação operária de 200 mil pessoas em Atenas, algumas semanas atrás, não é pouca coisa. Lembrar que a Grécia tem só 10 milhões de habitantes. Imediatamente após a eleição do Berlusconi, há manifestações dos metalúrgicos muito significativas em Milão e Torino. As manifestações do 1º de maio foram significativas. Quer dizer, há algo que se move, né? Menos no Brasil, bem lembrou aqui. De qualquer maneira, esse movimento anticapitalista, no momento em que ele puder, se puder encontrar uma confluência, de qualquer maneira ele vai ter que separar essa cisão histórica entre o sindicalismo defensor dos interesses econômicos dos trabalhadores dentro da ordem do capital e o partido político que procura representar os interesses dos trabalhadores nos parlamentos. Essa cisão, essa separação que é própria da ordem do capital tem que ser sanada para que efetivamente se construa esse movimento em direção à superação da ordem do capital.